Mateus 12, 14, quando nos lembra essa verdade para o cristão. Obrigado, irmão Camargo, pelo coronel também. Meus irmãos, eu não sei quantos já pararam para refletir sobre essa questão, sobre o ponto da necessidade do cristão trabalhar em sua vida o processo de santificação. Nós ouvimos com muita tristeza que hoje na sala da EBD pela manhã, o professor que dá um ministério na sua oração, eu falava sobre ansiedade e fugiu da outra palavra. Mas enfim, comprometimento, isso. E vi os textos ali bíblicos nos trazendo a convicção, a certeza de que nós podemos viver menos ansiosos nessa vida. Com toda a convicção nós podemos viver. Mas também nós estamos lá na sala com os jovens, estava lá com o irmão Paulana, irmão Francisco, irmã Júlia, né? Só para definir a Júlia da Kênia, obrigado. E nós, na nossa lição lá, um dos pontos é que o mundo tem mostrado a inversão de valores em todos os sentidos, ao ponto de, hoje, aquele aluno que tira 10, por exemplo, em vez de ser aplaudido, é debochado. Aquele que entra por caminhos perigosos, arriscando a própria vida, a vida da família, ao invés de ser exortado, chamado a atenção, corrigido, ele é aplaudido muitas vezes. Ou seja, está havendo em todos os sentidos da vida humana, da nossa sociedade, uma inversão de valores e, quando menos, o esquecimento dos nossos compromissos. O esquecimento daquele propósito pelo qual Deus nos chamou. E um desses assuntos que tem, ao meu ver, sido esquecido por algum tempo aí nas igrejas, no meio cristão, é a santificação. Ao ponto de alguém dizer assim, já vem mais um querendo ser o puritano do século XXI. Já vem mais um querendo ser o santo do santo, né, do século XXI. Não é essa a ideia. A ideia é que, biblicamente falando, todo crente é chamado, é separado, é escolhido, é eleito para ter uma vida diferente, na contramão da sociedade. E uma das frases que nós estamos respondendo com os jovens é que quando você quer se tornar igual a todo mundo, é isso mesmo que você vai ser, igual a todo mundo. Está todo mundo aí na primeira parte? Você vai para a primeira parte. Mas nós cristãos somos chamados para ser exatamente o oposto. A multidão está correndo para lá. Nós somos denominação simples. Temos um alvo. E não olhando para a direita e para a esquerda, seguindo em frente. Mas está meio certo essa caminhada. Não importa, eu vou continuar firme nessa caminhada. Porque a certeza que eu tenho que no final eu serei coroado. E uma das frases que me chamou a atenção também, baseada naquele texto de Lucas 2,52, já lembro pela manhã, Lucas. Eu anotei aqui, estava em dúvida, parece que foi esse. Quando então nós somos lembrados, né, podemos dizer assim, deixa eu ver se esse texto, só para eu falar no rádio aqui, somos lembrados daquilo que o nosso Senhor Jesus viveu e, portanto, também para nós é possível vivermos assim. 2,42, Lucas. Só para essa introdução, tá, meus irmãos, para a gente compartilhar, depois eu quero fechar esse momento. Isso. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52. Já fala, olha que beleza. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Então, o que nós somos lembrados aqui? Que Jesus, assim como eu e você, um dia nasceu de uma forma humana. Um dia nasceu da barriga de uma mulher, ainda que de uma virgem. Mas nasceu, tomou a forma humana, viveu como um de nós. Ele foi traído, ele passou vergonha, ele chorou, ele se entristeceu. E o que nós aprendemos desse texto, então? Lá na aplicação da semana passada dos jovens, eu estou falando tudo isso aqui para motivar aqueles que ainda não estão participando da sala, que participem da EBD, tanto aqueles adultos quanto os jovens.
Mas o texto nos lembra que o nosso Senhor, ele crescia, havia um crescimento contínuo, tanto na sua vida, na sua estatura física, ele se desenvolveu, ele chegou à fase adulta, ele chegou aos 30 e tantos anos, alguns falam 33. Ele viveu a infância, ele passou a adolescência, ele passou as tribulações, as dúvidas, dos questionamentos. Ele era humano, plenamente Deus. Então, para todos nós, é possível crescer em estatura física, mas também crescer em sabedoria, por sabedoria. Sabedoria aqui no sentido de conhecimento, de entendimento da verdade, de esclarecimento quanto às coisas, de ter um psicológico bem firmado, bem equilibrado, de saber lidar com as frustrações das situações. Todos nós passamos por isso. Mas Jesus crescia em sabedoria e em estatura. E esse crescimento era perceptível, era visto tanto pelos homens quanto pelo próprio Deus. E ele também cresceu em graça diante de Deus dos homens. O que é isso? As pessoas, o mundo percebia esse crescimento contínuo do nosso Senhor Jesus, aquele menino que nasceu naquela manjedoura, uma família simples, pobre, seu pai era carpinteiro, não tinha status algum. Alguém pode dizer, pastor, mas era tudo era pobre. Não, tinha reis, tinha soldados, tinha o cinturão com uma de 100, tinha muita gente rica. Mas tudo isso não foi vencido para você crescer em sabedoria, em estatura e em graça. O que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Que a Escritura, que a palavra de Deus, vai mostrar para cada um de nós, e para aquele que crê, para aquele que Deus chama, que escolhe, essa vida, nós vamos passar por todas as etapas, dando glória e glorificando o nome do Senhor. Nós ignorarmos o que o sistema mundano diz. Que nessa fase esse é o problema. Que nessa fase esse é o problema. Que na fase não. Você tem sempre fases, né? Sempre problemas. Agora a pergunta é: esse crescimento contínuo diante de Deus e dos homens glorifica o seu Criador? A resposta que nós temos nesse texto é que a maneira como Jesus vivia, a maneira como ele crescia fisicamente, de uma forma bem natural, isso glorificava o seu Pai, glorificou o seu Pai. E ficou tão visível, como estava dizendo, para os homens da época, para a sociedade, que os homens podiam olhar para ele e dizer: esse é diferente. Esse rabino é diferente dos outros. Esse mestre não é como os outros. Esse moço, filho lá de José, de Maria, que tem lá os seus irmãos, Tiago e companhia, só para lembrar, né? Ele é diferente. O que eu quero dizer com isso mais uma vez, meus irmãos? Que eu e você somos diferentes. E Deus é glorificado justamente nessa diferença. Não quer ser igual a todo mundo. Chega essa busca pelo ser igual a todo mundo, chega a atingir o ridículo. Vou citar um exemplo aqui. Quem está aí, não leve a mal, só para dar um exemplo, Maria bem pesada contra essa moda, mas eu estive no hospital essa semana, que semana passada, e aí eu estava numa fila aguardando você perdido e tal, eu estava lá, vamos buscar, fazer outra coisa lá. E aí tinha uma jovem senhora na fila também, mais para trás, e ela estava, como disse meu filho, né, um dos meus filhos programados aqui, ela estava assim, um pouco acima do peso, mas ela é bem delicada, né? E ela estava usando uma calça que está aí na moda, né? No nosso tempo, nesse anos 40 aqui, o rasgado era vergonha, né? Não está na moda. Bem, aquela moça, aquela jovem estava lá na fila. Veja bem, uma jovem senhora, daqui até aqui, e no joelho vinha para cá e para lá. Ou seja, abriu aquele, perdão pela palavra, mandei quatro negócios. Abriu aquele beijo na calça, de ambos os lados. Sai, não te corta isso aí. E aqui chegava constrangido, que estavam ali.